Boa noite! Hoje vamos falar de um tema bastante impactante, que são as emoções, não é isso? Muito obrigado, viu? E o primeiro bloco, pelo menos as minhas primeiras falas, eu vou passar sobre o que acontece no atual cenário, né? Já fez a minha apresentação, vamos aproveitar nosso tempo então, para irmos direto no que precisa. Todo mamífero vai ter 4 emoções, né, básicas: alegria, tristeza, raiva e medo. Essas 4 emoções são responsáveis por nossos comportamentos, logo pelos nossos resultados, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional, seja aonde for. Vou abrir um parênteses aqui. É muito importante um momento como esse. Se a gente pegar o ser humano mesmo, se a gente for olhar pelo lado da neurociência, é muito complexo. Se não tiver uma rede de apoio, se não tiver uma espiritualidade, que eu vou falar hoje, se não tiver algo que está acontecendo como aqui, fica muito complicado, fica muito desafiador, não é? Nós não controlamos nossas emoções. Nós não controlamos nossas emoções. Nós temos nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Nossa mente inconsciente, responsável em torno de mais de 90%, ou seja, mais de 90% do que você é, foi ou será mente inconsciente. Mente inconsciente não tem contato com a realidade. A mente inconsciente não sabe se isso que está acontecendo agora está acontecendo mesmo, onde você está aí também nos assistindo em sua tela, ou se é um sonho. A mente inconsciente não sabe disso. A mente inconsciente ela é atemporal, ela não tem contato com o tempo. Se eu perguntar para as mamães que estão aqui presentes, que também nos acompanham em suas telas aí, o filho pode ter 30 anos de idade, o primeiro, o segundo. Se eu começar a pedir para falar como é que foi o dia que o filho nasceu, a mãe vai lembrar cada detalhe. E ela vai falar assim, ó, parece que foi ontem. Não é isso? Porque nossa mente, ela é atemporal. Nossa mente inconsciente, ela é atemporal. Nossa mente consciente, em torno de 5%. Então, vamos imaginar assim, ó. Vamos pegar uma formiguinha. Na patinha da formiguinha, eu vou colocar um fio de nylon, linha de pescador. Na outra ponta, eu vou colocar um elefante, parrudo, enorme. Então, nós temos um poder muito grande. Só usamos X% da capacidade cerebral. Isso é lenda urbana, não existe esse número ainda. No entanto, sabe-se que é muito pouco, né? Então, a gente tem um poder muito grande, guiado por uma formiguinha. Só que essa formiguinha é cega. Então, tudo que a nossa mente consciente, que é muito pequeno perto da inconsciente, passar e a inconsciente comprar a ideia, comprar essa visão, vai acontecer. Quando você percebe uma emoção, ela é um sentimento. E é aí onde você consegue controlar. É aí onde você tem um espaço. É aí onde você vai fazer a sua oração. É aí onde você vai atuar. Na sua emoção você não consegue. Não podemos impedir que um passarinho pouse em nossa cabeça, mas podemos impedir que ele construa ninhos. O que eu quero dizer com isso? Os pensamentos vão vir, o medo vai vir, a raiva é emoção primária. Nós vamos sentir raiva com muito mais facilidade do que nós vamos sentir alegria. Então, quando eu percebo essa emoção, quando eu tomo consciência dessa emoção, aí é um sentimento. E é no sentimento que a gente consegue atuar. É no sentimento que a gente consegue trabalhar. Com treino, como tudo na vida. A mãe da habilidade não é persistência? A mãe da habilidade é a persistência. E é um treino, e é diário. E é muito complexo, né? Então, ou seja, as coisas vão acontecer dentro de mim sem que eu perceba. Quando eu percebo é quando eu consigo atuar, mas aí já está acontecendo. Olha só que legal. Eu acordo 7 horas da manhã, motivadaço, muito motivado, extremamente motivado. Tomo meu banho, ouço uma música, escolho a roupa, estou muito motivado. E aí eu saio. Estou no ônibus, estou no carro, não importa onde eu esteja, e aí eu viro meu rosto de repente e vejo um rosto, como todos na multidão. E aí, de repente, todo aquele meu bom humor, aquela motivação que eu estava, eu deixo de ter. Começo a ficar irritadiço, já muda o meu clima, as pessoas que estão em volta talvez perguntam, mas o que aconteceu? Você estava
tão bem, você estava tranquilo, você estava motivado e agora está todo irritadíssimo e tal. E você fala, simplesmente não sei. Aquele rosto que eu conscientemente eu não percebi, era um rosto que me lembrava minha ex-namorada. E eu sofri muito quando a minha ex-namorada me deixou. Eu não olhei e falei, nossa, lembra fulana. Isso não aconteceu, eu só passei aqui, ó. Mas meu cérebro captou aquilo lá. Na hora ele fez a associação, de forma inconsciente. Inconsciente. E aí meu humor mudou. Todo o meu cérebro ficou enviesado em todas aquelas lembranças que eu tinha com a minha ex. Isso acontece com um cheiro que você sente, isso acontece com uma série de coisas. Então, ficar de modo consciente é a grande pegada da coisa. Trazer para a sua consciência. E isso, como eu disse, é um treino. Tem um cenário por detrás disso. O Brasil, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o país, nós somos o primeiro no ranking, primeiro mais ansioso, terceiro mais estressado e quinto mais depressivo. Primeiro mais ansioso, terceiro mais estressado e quinto mais depressivo. Era para ser uma palestra motivacional, né? Mas vai ser, eu chego lá, prometo. Eu vou chegar lá. 1/3 da população mundial do Brasil hoje sofre de um transtorno que é a síndrome de burnout. 33%. Isso significa que talvez, existe uma grande probabilidade, de 33% dos seus clientes estarem com síndrome de burnout. 33% da sua equipe está com síndrome de burnout. 33% dos seus fornecedores estarem com síndrome de burnout. O que isso impacta, então? Eu tenho que mudar completamente. A forma como eu negociava, a forma como eu tratava o meu cliente, a forma como eu produzia a venda, resultado, mudou. Principalmente quem tem equipe. Estamos no encontro de empresários, eu tenho que falar sobre equipe. São as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam na empresa e são as mesmas pessoas que impedem que as coisas aconteçam na empresa. Não importa o seu endereço, não importa a sua tecnologia, não importa toda a campanha de incentivo que você tem, não importa todos os mecanismos de um crescimento de carreira que você tenha na sua empresa, são as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam, são as mesmas pessoas que vão impedir. Então, se essas pessoas estão no cenário que elas estão passando por uma crise de ansiedade, ou de repente muita gente já está numa TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizado, que é a ansiedade que dura 6 meses. Mais de 6 meses já é uma TAG, já é um transtorno de ansiedade generalizado. Ansiedade, crise de ansiedade. O ser humano é um ser... De novo, né, a complexidade. O ser humano é um ser ansioso. Nós precisamos da ansiedade na constituição do eu. Na instituição do eu, a ansiedade, ela faz parte. Nós precisamos da ansiedade. Qual que é a diferença? Não é a medida que faz a diferença entre o veneno e a droga e o veneno, não é isso? Não, o remédio e o veneno, não é a dosagem? Não é isso? Mesma coisa para a ansiedade. A ansiedade te protege. Está dentro da emoção do medo. Ela tem um papel significativo enorme dentro da nossa psique, dentro do nosso sistema cognitivo. No entanto, a partir do momento que eu me percebo várias vezes ao dia, né? Tremor, mão, muito peso, aquela sensação de angústia, né? Falta de respiração, parece que alguém está apertando, e a gente fala, nossa, parece que tem alguém sentado em cima de mim. Né? Isso vai caracterizar um ataque de ansiedade. A diferença entre ataque de ansiedade e de pânico é que o pânico você tem certeza que vai morrer. A pessoa, ela acha que ela vai morrer, ali já é um ataque de pânico. A principal diferença é essa. Se eu percebo isso várias vezes ao meu dia, e eu estou vendo que isso está durando mais, quando tem mais de 6 meses, isso é natural. Então, todos os desdobramentos da pandemia aumentou ainda mais esse quadro. Nós já consumíamos 155 mil pílulas entre ansiolíticos e antidepressivos por dia, isso no Brasil. Esses dados antes da pandemia. Um outro estudo que está sendo revelado agora é que a pandemia, além de todas as sequelas de modo geral que foi deixado,
Agora existem as sequelas emocionais patológicas. Não é só emoção por conta de um luto, não é só emoção por conta, muitos empresários, né, enfim, sucumbiram, muitas empresas fecharam. Não é só esse impacto emocional que eu estou falando. Eu estou falando de um impacto patológico, uma doença. Né? As pessoas que não estavam mais sentindo, fulano teve Covid e não está sentindo cheiro. O problema não é no nariz, o problema não é no sistema olfativo. O problema é dentro do cérebro. Né? A corrente neuronal, a corrente de neurotransmissões responsável por sentir aquele cheiro, por identificar aquilo que não está acontecendo. Né? Nós temos que lembrar que o cérebro, os pulsos, né, nossos pulsos aí são mais de 90% pulsos químicos. Os pulsos elétricos do cérebro é para a gente piscar, engolir, respirar, né, mecanismo de sobrevivência. O restante são pulsos químicos, que vêm através dos nossos pensamentos. E aí, de novo, que eu volto. Onde que a gente vai conseguir trabalhar, então? No sentimento. É no sentimento que eu consigo entender. No entanto, se eu estou num quadro desse, de ansiedade, se eu estou num estado depressivo, muita gente ainda hoje acha que depressão é frescura. Dentro do INSS, depressão já ultrapassou causa de afastamento em relação ao acidente. Hoje existem muito mais pessoas afastadas do INSS por conta de depressão do que de acidente. Suicídio já é a terceira maior causa de morte no Brasil, segunda entre adolescentes. Então é muito sério, o impacto que a gente está falando, além dos negócios, a gente tem que olhar para isso de uma outra forma. É a forma de nos unirmos, de ajudarmos, né? Tanto é que esse projeto da Ucrânia é lindo isso. Né? Realmente, quem puder ajudar a se sentir tocado, é hora de fazer isso, porque a gente precisa disso. Tudo bem. Estado depressivo, primeira coisa que vai atacar, sono REM. Você está andando durante o dia, bateu em algum lugar, aquele cortinho pequenininho. Você dorme, rebaixamento dos órgãos. Quando você está no sono REM, passa um scanner no corpo que vai falar, vem as células de rejuvenescimento, fala, a gente precisa curar isso aqui, as células vão lá e atuam lá. Esse sistema, essa circuitaria de cura que nós temos, chamada neuroplasticidade, só vai ocorrer no sono REM. Quando eu estou em depressão, qual que é a primeira coisa que ataca? Aí você dorme, parece que não dormiu, acorda cansado, não é? Segunda coisa que ataca, intestino. Segundo o cérebro, ele tem tantos neurônios quanto o próprio cérebro. O intestino, o número de neurônios ali está muito parecido com o outro. Seu cérebro consome mais de 70% do que você come. 70% da sua alimentação, em torno disso, vai para o teu cérebro. 70%. Aí eu ataco o intestino. Terceira coisa que ataca, rim. Qual que é o percentual que a água constitui o nosso corpo? E aí eu ataco o rim. Olha só o efeito que causa. E aí a gente não entende por que um cliente está agindo de uma determinada forma, por que o colaborador está atuando de uma determinada forma, por que o líder não está conseguindo mais ser criativo como ele conseguia antes. Dentro de uma empresa, o que a gente mais tem é desafio, é problema, é BO. Ou não? Ninguém avisou isso, né, para os empresários, né? Ninguém avisou antes, né? Ninguém avisou, né? Tem alguém aqui que vai abrir empresa? Está abrindo nesse momento? Está... Para nos motivar ninguém, senão a pessoa desiste. E não é esse o intuito, obviamente, mas é prever. É prever. Em relação a pessoas, eu falo para os empresários o seguinte, pensa numa barra de gelo, todo dia de manhã. Para quem é líder, para quem tem equipe, é a mesma coisa. Na sua mesa, você vai enxugar essa barra de gelo. O que vai acontecer amanhã? Outra barra de gelo. E assim sucessivamente. Se a sua empresa trabalha sábado e domingo, você vai ter na segunda, você tem 3. Então, a da segunda, do sábado e do domingo. E vai funcionar dessa forma. Funciona assim. O maior resultado, ainda mais, mesmo com tantos avanços tecnológicos, estão nas pessoas. Então, se os empresários, se a sociedade, não começar a olhar para a saúde física, que vai estar intimamente ligada à psique, e à saúde emocional, a coisa vai ficar muito mais complicada do que já está. Mas, tem uma boa notícia. Tudo que você pode criar, você pode destruir. Tudo que você pode criar dentro da sua mente, você pode destruir. E aí eu vou falar um pouquinho
sobre o nosso sistema de crença. Mas hoje eu quero falar sobre burnout. Já ouviram falar de burnout? Burnout é a doença do século, né? É um nome novo para uma coisa que já existe há muito tempo, muito antiga, muito, muito mesmo. Começou lá atrás, muito lá atrás, do esgotamento, depois famosa estafa, já ouviram falar, o cara está com estafa, né? E também é super sério, né? Qual que é uma característica muito marcante do burnout? Descanso, descanso, descanso e não consigo descansar. Faço pausas, paro, tenho um bom fim de semana, mas eu sinto meu corpo ainda muito cansado. Essa é uma principal característica. Outra coisa, a pessoa não fica de corpo presente. Isso é estranho, né? A pessoa está ali, mas ela não está ali. O pensamento está sempre em outro lugar. Irritabilidade muito lá em cima, esgotamento físico, aquela coisa. E aí, de novo, se uma empresa tem muito BO, se para eu resolver os meus desafios, eu vou precisar do meu sistema límbico funcionando, que é responsável pelo meu sistema criativo, eu vou ter que estar bem. Se eu estou num quadro de depressão, de ansiedade, o que aconteceu? Não vai estar, porque todo o cérebro vai estar enviesado. Foi exatamente como eu dei o exemplo da moça. Olhou, e aí o cérebro fica todo enviesado para aquilo lá. Quando eu estou num quadro de ansiedade, todo o cérebro vai ficar enviesado justamente para isso. E assim, sucessivamente. Faz sentido o que eu estou falando? Mas eu disse, né? Tem boas notícias, né? Crenças e valores, então. Se são os pensamentos que são responsáveis pelos meus comportamentos, e eu não controlo a emoção, mas eu consigo, então, controlar os sentimentos, como que eu vou fazer isso? Através do meu sistema de crença. Crença, obviamente, não é só a crença religiosa. Crença é tudo aquilo que eu acredito. Eu acredito que o copo pode estar meio cheio, como eu posso acreditar que o copo está meio vazio. Eu posso acreditar que eu vou atingir tal meta e posso... A meta é tanto, eu posso acreditar que eu vou atingir e posso acreditar que eu não vou conseguir. Em ambos os cenários, você está certo. Em ambos os cenários, você está certo. Até porque sem fé, nada faz sentido. Não é o marketplace, não é isso? Não é propósito? Pessoas que acreditam no seu propósito, pessoas que dão verdadeiramente valor ao seu propósito, são pessoas diferenciadas. São pessoas que conseguem resultados extraordinários. E são pessoas que conseguem resultados tão extraordinários que pessoas de fora olham para aquilo e falam, olha, um milagre. Foi um milagre. E foi de fato. Claro que foi. Mas não é sempre pelo poder da fé? Não é sempre isso ou não? Não é no foco, no propósito? Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. E o sistema de crença é o que vai determinar boa parte disso que eu estou falando. Vamos imaginar. Já assistiram Divertidamente? Divertidamente é um desenho, uma animação, mas tem uma neurocientista por detrás, né? De todo end-to-end ali do desenho, né? Da animação. E ali retrata muito bem como é que funciona, como é que é o nosso funcionamento sistêmico. Ele é bem legal. Vou dar um exemplo para vocês. Como o sistema de crença é impactante. Dentro de uma consultoria de uma empresa, teve uma vaga para gerente. E eu falei com o CEO, pensei em tal pessoa. Ele falou, eu também. Falei, não falta, não fica envolvido com fofoca, não fica colocando atestado toda hora. Falei, não tem tanta liderança, mas isso aí a gente ensina. Ele falou, perfeito. Chamei, vem cá. Pô, a gente pensou em você para ser gerente. Ele falou, não, obrigado. Eu falei, deixa eu entender, normal, mas enfim. Cada um vai ter o seu propósito, cada um vai ter as suas crenças, mas deixa eu entender. Eu falei, por quê? Não. Ele falou, porque toda vez que eu tenho uma oportunidade na minha vida, eu me dou mal. Toda vez que eu estou indo, que eu faço algum tipo de progressão na minha vida, algo dá ruim e eu acabo voltando 3, 4 casas para trás. Aí eu falei, você se importa se a gente virar essa reunião para um set terapêutico? Ele falou, não. Vamos lá então. Muito bem. E aí comecei a entrar na linha do tempo dele, em direção ao passado, e eu encontrei um momento que ele tinha por volta de 3, 4 anos, ele estava com o pai, ele viu a figura de um carrão, tipo de uma Ferrari, e ele falou para o pai, né, pai,
Um dia eu vou ter uma dessa. E aí o pai dele olhou para ele e fez assim, você nunca vai ter uma dessa. Naquele milésimo de segundo, cria um sistema que chama de imprint, neurolinguística chama de imprint, foi o momento que foi criado, o momento que ele ouviu, milésimo de segundo. Lembrando que, claro, para uma criança de 3, 4 anos, ele olha para um adulto, a visão de um adulto é totalmente diferente, é um gigante falando para ele, é um gigante falando. E aquele gigante, pai, falou para ele, que tem uma representatividade masculina na vida dele, inclusive, falou para ele que ele nunca vai ter uma arquivo. Pois bem, ele tinha 3, 4 anos. Aquele arquivo neurológico foi criado, aquele imprint foi criado. 30 anos depois, 32 anos depois, ele acredita que não vai poder ser, ou que vai perder uma oportunidade, porque ele ouviu um comentário daquele. Existem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme, por exemplo, de relacionamento. Enorme, seja na empresa, seja onde for, enorme. E aí você vai ver 3, 4 aninhos também, 2 aninhos e pouco, 3 anos. A mãe está lavando louça. E aí o filho ou a filha quer atenção de alguma forma. E a filha fala, mamãe, papai. E a mãe fala assim, filho, agora eu não posso, mamãe está lavando louça. Pronto. Já veio em print. Ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu vou ter que me virar sozinho. Ah, mas com 3, 4 anos a criança já sabe tudo isso? Não, mas nada sai da mente inconsciente, aquilo fica registrado. 3, 4, 5, 6 anos, vão mudando as fases disso depois. Na hora que o sistema de crença começa a ser formatado, logo, quem já teve filho pequeno sabe, lembra da fase do porquê? Quem já tem ou já teve filho? A fase do porquê da criança é fantástico, né? Eles são Googlezinhos, né? É porquê para tudo, né? Porque você levantou, porque você fechou a porta, porque você pegou água, porque você acendeu fogo, né? Interessante, deve ser uns 400 porquês por dia, aproximadamente. Passando essa fase, que é o porquê que vai entrar, começa a fazer, na adolescência isso se fecha mais um pouco, passa a transição hormonal, sistema de crença construído. Mais uma para vocês. Nós temos a formação, né, de psicoterapeutas, onde a gente ensina a técnica, aplica a técnica e chama alguém. Vem uma mulher e falou assim, a gente perguntou, qual que é o seu problema, qual que é o seu desafio, qual que é a sua dor? E ela disse, eu não tenho sorte com homem. Conte-me mais sobre isso. Até porque sorte, cada um vai entender, o sistema de crença de cada um vai ver de uma forma. E ela estava ali buscando justamente, era o último bastião, segundo ela, né? 2 noivados, e o último noivado, 3 dias antes do casamento, com toda a convenção. Flor, passagem aérea de parentes, hotel, buffet, enfim, toda a convenção. E aí, vamos entender então, de novo, entra na linha do tempo, 3, 4 aninhos, dormindo no berço, e a mãe e a tia vizinha, falando mal de homem. Homem não presta, homem é tudo igual, homem é isso, homem é aquilo. Você viu fulana? Fulana está passando por tal coisa, por causa que fulano fez tal coisa. Com 3, 4 anos, aquele anjinho sabe de alguma coisa, aquilo ali? Não, mas ela estava dormindo. A mente inconsciente dorme? Não, não dorme. Pegou, captou, registrou, imprint, aquele arquivo de memória vai ficar ali. Passa-se o tempo, ela vai entendendo, papai, mamãe, homem, provedor, varão, homem é mau. Homem é mau. E aí vem uma crença no inconsciente dizendo que homem é mau. Toda vez que ela se aproxima, então, de fazer algo, homem é mau. E aí isso vai para a meta, isso vai para uma série de coisas, isso vai para os negócios, isso vai naquele momento que eu acredito que as forças se extinguiram. E aí a ciência agora, é muito legal, né? A partir dos anos 90, estão falando agora, a partir dos anos 90, tivemos um grande salto com a tomografia. Antes de 90 não tinha tomografia, a partir de 90 tomografia, então as áreas do cérebro começaram a serem estudadas com mais precisão depois dos anos 90. Pois bem, então, o primeiro movimento foi o QI, coeficiente intelectual, não é isso? Beleza? Compara você com os outros, existe uma régua que vai medir ali a sua inteligência, a sua capacidade cognitiva. Pois bem, isso foi início do século XX. Na década de 80, veio Goleman e falou, olha, não é bem assim.
Não adianta o cabra saber muito se ele não souber como aplicar isso, como fazer as coisas, como se relacionar com as pessoas. E aí vem, então, o coeficiente emocional, inteligência emocional. Aí começa a se falar muito sobre inteligência emocional. Legal. Que aí é o que você... Como você faz as coisas, como você se relaciona, como é que é o contato com outro ser humano, né? Pois bem. E agora, os cientistas estão falando da área de Deus no cérebro. Estão falando agora, então, que é importante a gente entender o coeficiente espiritual. E eu acho muito legal a ciência se inclinar nisso. Que é a área quando você está desmotivado, que é a área quando você está cansado, quando é a área que você se sente vencido, quando é a área que você fala, não dá mais, do nada vem uma força, essa área acende, você fala, não, vou virar esse jogo? Não, não vai ser assim, vou fazer de uma outra forma. E ali resultados começam a ser construídos. Esses resultados vão começar a partir desse ponto a serem construídos. E aí agora estamos falando então da área de Deus no cérebro. É muito interessante isso. Presumo que todos vocês já sabiam disso, não é? Todos vocês já sentiram isso de alguma forma. Todos vocês já se sentiram tocados por uma forma. E agora a ciência vem e fala, realmente, isso tem a ver com alguma força que não se sabe bem de onde vem. Mas presumo que todos vocês sentados aqui sabem muito bem de onde vem essa força, que vai fazer com que a coisa realmente seja diferente, com que eu alcance resultados extraordinários, com que eu possa operar milagres em minha vida, com que eu possa fazer com que a minha empresa esteja faturando, criando, progredindo, ajudando, contribuindo com o novo planeta, com a sociedade, de uma outra forma. É essa área que faz com que você fale, eu preciso ajudar outras pessoas, eu preciso ajudar outros irmãos, eu preciso fazer algo pelas pessoas. É o que desperta, enfim, essa espiritualidade. Faz sentido? Bem. Então, em resumo, tudo vai depender de uma grande programação mental. Essa programação mental começa na união dos gametas. O ser humano é um ser biopsicossocial. Isso significa que, na união dos gametas, as células vão se comunicar, toda a história genética do papai, toda a história genética da mamãe, toda a carga genética do papai, toda a carga genética da mamãe, naquele momento ali já vai vir. Então, dentro dessa tríade de biopsicossocial, parte de você nasce, e o psicossocial vai ter muito a ver com as experiências que você teve, com os amigos que você teve, com os livros que você leu, com os filmes que você assistiu, principalmente o que foi passado de berço, né, não só na parte ética, mas na parte moral, ali vai construir a sua psique. E ela está sempre em construção. Tem coisas que você gostava antes e hoje você não gosta mais. Tem coisas que você não gostava mais e hoje você gosta. Tem coisas que você olhava de uma forma e hoje você olha diferente. Isso vai depender muito do seu sistema de novo crenças. Então, tudo está no poder de acreditar. Lembrando que isso fica em xeque se eu estou no momento que meu cérebro está enviesado por conta de um rosto que eu vi desconhecido, né, que me lembra algo, ou se eu estou passando por alguma coisa. Não importa qual for, dentro da programação, eu posso buscar meu nível neurológico de espiritualidade para que eu mesmo vou promover essa cura, para que eu me sinta tocado, para que eu me sinta provocado, e aí eu posso promover essa reprogramação mental dentro da minha mente inconsciente com uma ajuda divina, com uma ajuda que vocês sabem, mais do que ninguém, o quão é necessária, importante, diria sine qua non, né? Sem ela não existimos. É isso?